Olá, gente, boa tarde. Hoje eu vim dar continuidade àquela aula que ficou pela metade, né? Nossa aula de física. E hoje a gente vai continuar sobre os cálculos do M e o V, né? Que é o movimento uniforme variado, né? Já citamos algumas funções, né, desses cálculos, o que é o M e o V, né? Então a gente falou sobre equação horária e função horária, né? Como na matemática sabemos que toda função é equação, mas nem toda equação é uma função. Então a gente está aqui nessa parte aqui, né? Qual é a equação horária, né? Sendo que o espaço inicial é de 3 km, né? E a gente vai usar em metros, então 3 km equivale a 3.000 metros, né? A velocidade inicial de 72 km será em metros por segundo, igual a 20 metros por segundo, né? Aí você vai pegar esse valor e vai dividir por 3,6, que é a quantidade de metros por segundo, né? E o valor de alfa é 4 metros por segundo ao quadrado. A função, ela pode ser escrita nesta forma aqui, ó, em que S é igual a 3.000 mais 20t menos 2t ao quadrado, né? Então, aqui, né, nós temos a velocidade no instante t igual a zero, né? Aqui, quer dizer, aqui é a velocidade inicial, né? E temos também a velocidade inicial alfa, a velocidade inicial no instante t igual a zero, né? Então, a gente temos aqui o nosso espaço, né, que é SO, que é o espaço inicial. Então aqui a gente é a nossa função horária, né? Então a nossa função horária, ela é esta fórmula aqui, né? O móvel atingirá repouso quando a velocidade for nula. Isso quer dizer quando a velocidade for igual a 20 menos 4t, ou zero, que é igual a 20 menos 4t. Então a gente terá um repouso, né? Quando a velocidade ela for nula, né? Então o tempo é igual a 20 dividido por 4, né? A gente vai fazer nessa equação aqui, ó, 20 menos 4t. Então a gente quer descobrir o valor de t. O valor de t é o valor que a gente quer descobrir. A gente não sabe o valor do tempo. Para saber isso, a gente faz a equação do primeiro grau, né? Pegamos esse valor de t, né? Pegamos esse valor aqui, né? O valor de t é o valor que será descoberto, né? Então vamos dividir isso por 4, né? Então 20 dividido por 4 é igual a 5. Então sabemos que o nosso tempo ele é igual a 5 segundos, né? Então a velocidade sabemos que ela é 20 metros por segundo, né? A velocidade em que o tempo é igual a zero, né, que é 4t, ela será igual a 5 segundos. Então a representação gráfica do M e o V será uma reta de inclinação não nula, chamado coeficiente linear e ordenada do eixo do ponto. Então aqui a gente vê que ela forma uma reta, né? Então ela está no sentido positivo do movimento. Então isso é um movimento progressivo, né? Então na equação a gente tem um movimento progressivo em que a velocidade ela é diretamente proporcional. Ela cresce de acordo com o tempo cresce, ela cresce também. Então ela vai crescendo em função crescente, né? Na reta tangente aqui do gráfico, né? Ela forma uma reta tangente, né? Então aqui é o eixo do ponto. Vamos agora aqui, né? Temos aqui a velocidade em metro e o tempo em segundo, né? A quantidade que o tempo aumenta, a velocidade também aumenta. Então a gente vê que isso é um cálculo diretamente proporcional. Vamos agora um exemplo aqui, né? É esse gráfico, né? A gente está aqui, né? Velocidade média, né? Em metros, temos o tempo em segundo, né? Aqui nossa reta tangente, né? Lembrando que o cálculo, né? O cálculo aqui, né? Aqui nosso gráfico, né? A gente vai formar uma tangente, né? Como é que uma tangente ela é formada na relação trigonométrica, né? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então temos aqui o cateto oposto, né, do nosso ângulo, tétano, e temos o cateto adjacente. A tangente ela pode ser calculada sobre o seno, né, do ângulo que queremos descobrir dividido pelo cosseno daquele mesmo ângulo. Então a gente vai descobrir o valor da tangente. Então aqui esse cálculo, a velocidade média, ela vai ser determinada pelo um cálculo de tangente, né? Então a gente vai pegar 20, que é a velocidade média, né?
Então, menos 0 dividido por 5. Então, a nossa velocidade média ela será uma tangente de 4 metros por segundo. Você vê que ela está aqui, né, o nosso gráfico, né? Então, como alfa é igual a 4 metros por segundo ao quadrado, a nossa equação horária será velocidade é igual a menos 5 mais 4t. Então, a gente vai ter uma velocidade em que o tempo está a menos 5, né? Então é um tempo negativo, né? O tempo está abaixo de 0, mais 4t, que é a velocidade em que o tempo é igual a 0, né? Então a gente não sabe aqui o tempo, então a gente vai determinar o tempo que a gente não sabe. Para saber isso, a gente faz uma equação do primeiro grau, em que a gente divide este valor por 5 dividido por 4, e aí a gente encontra o tempo, né? A gente temos aqui o nosso segundo gráfico, o nosso segundo exemplo, né? Aqui é quando a velocidade ela é menor que 0, né? Uma velocidade negativa. Então, como é um sistema retardado, né? Uma velocidade retardada, então ela tende a ser inversamente proporcional. Ela decresce, né? Descresce com o tempo. Então aqui temos 25, né? E aqui é a nossa velocidade. Então a gente vai pegar a velocidade é igual a 25 metros por segundo, né? Então a tangente, como eu falei, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então a gente vai pegar esse cateto aqui, que é o cateto oposto, dividir pelo cateto adjacente, que é 25 menos 0, dividido por 0 menos 5. Então a nossa velocidade ela será menos 5 metros por segundo. Então temos uma velocidade aí retardada. Logo nossa equação ela terá uma fórmula de 25 menos 5t, né? Aqui é o valor de t que a gente não sabe. Então a gente sabe que a velocidade em que menos 5 metros por segundo quando o tempo tende a 0. Então o nosso tempo aqui ele é 0. Então a gente, para saber, né? Para saber o valor de t, a gente vai fazer a equação do primeiro grau. Então a gente divide o valor de 25 dividido por 5. Né? Então a gente sabe que é 5, então essa será a nossa equação. Para encerrar nossa aula de hoje, né, a gente vai ver os gráficos aqui, né? Este gráfico aqui é um gráfico da função do segundo grau, uma equação do segundo grau, né? O espaço inicial, o tempo, né, em que y